Vamos aí, pessoal. Silêncio, já para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre Anaximandro, filósofo pré-socrático, discípulo de Tales de Anaxímenes. A grande preocupação dos filósofos de Mileto, que é a cidade onde habitava tanto Tales quanto Anaxímenes, quanto Anaximandro, era Mileto, né? Anaximandro vai dizer que, discordando de Tales, a arqué, o princípio origem de todas as coisas, não é a água. Vocês lembram lá? O Tales disse que tudo que existe veio da água. A água é a arqué, princípio e origem de tudo. Anaximandro vai discordar do seu mestre e vai dizer o seguinte: a água é um elemento limitado. Como é que algo limitado poderia dar origem a uma infinidade de coisas que existem no universo? A água é um elemento importante, primordial, mas ela não pode ser o princípio de tudo. O princípio tem que ser algo que seja ilimitado, indeterminado, infinito. Ele vai chamar esse princípio de ápeiro. Ápeiro em grego significa justamente isso. A é uma partícula negação do grego e peiron é limite. Então é aquilo que não tem limite. Somente algo que fosse indefinido, indeterminado, ilimitado, infinito poderia dar origem à infinidade de coisas que existem no universo. Então, a arqué para ele é o ápero. Ele nasceu em Mileto, mesma cidade também de Tales, de Anaxímenes. Hoje aí fica no sudoeste da Turquia. Ele foi pupilo, discípulo de Tales. Tales é considerado o pai da filosofia ocidental. A filosofia começou com ele por quê? Porque ele foi o primeiro a dar uma resposta diferente à pergunta: qual é o princípio e origem de todas as coisas? Antes quem respondia essa pergunta era quem? Antes da filosofia nascer, antes de Tales de Mileto, a pergunta sobre o princípio e origem de todas as coisas era respondida por quem? Pelas religiões, pelos mitos. O princípio e origem de todas as coisas era explicado pela ação de Deus ou dos deuses. É a primeira tentativa de responder de forma racional e natural, usando a razão e não a fé, e buscando na natureza o princípio e não em algo sobrenatural, não em algo divino. Como Tales de Mileto, ele julgava que havia uma única substância básica. Para o Tales, essa substância básica é a água. O Anaximandro é o ápero, a partir da qual tudo tinha evoluído. E aí ele já elabora uma perspectiva da evolução e origem da vida. Para ele, a vida teria originado-se na água, mas a água originou-se do ápero. E a partir da água a vida foi evoluindo. Já era uma teoria da evolução em germe, não tão sofisticada quanto a de Charles Darwin, mas já era em germe uma teoria da evolução. Então isso aqui há 2.600 anos atrás. A teoria da evolução que a gente conhece do Darwin é do século XIX. Não tem nem 2 séculos ainda. Então o cara já estava muito à frente do seu tempo, cientificamente, vamos falar assim, né? Ele decidiu que ela devia ser infinita e eterna e a chamou de ápero, né? Então o ápero, ele é indefinido, ele é ilimitado, ele é infinito, ele é indeterminado. É mais ou menos a definição que as religiões dão para Deus, né? Deus é um ser infinito, ilimitado, eterno, imutável. Mas para Anaximandro não era Deus, era algo, né, que não dá para definir, não dá nem para chamar de Deus, porque ninguém sabe o que é, ele é indefinível. Anaximandro também desafiou a sugestão de Tales. Por Tales, a terra era sustentada pela água. A terra boia sobre a água. Aí ele falou: peraí, se a terra boia sobre a água é sustentada pelo quê?
vai dizer que, se formos partir para essa perspectiva, a gente vai ter que sempre querer que algo sustente alguma coisa. Aí você fala, a terra sustenta a água, o que sustenta a terra? E aí o que sustenta a terra? E assim indefinidamente. Aí vai dizer o seguinte, a terra, ela paira no espaço, né, no ar. Então ele desafiou a sugestão do Tales, de que a terra era sustentada por um mar. Então, a terra não boia sobre a água. Ele ponderou que esse mar teria que ser sustentado por outra coisa, e assim indefinidamente. Então é preciso que a terra seja sustentada, não como imaginava Tales, mas ela paira sobre o ar. Então, sem evidência para essa estrutura de sustentação, ele declarou que a terra é um objeto pairando no espaço. Inclusive, ele já dizia naquela época que a terra era esférica. Então, ele já sabia muito mais do que muita gente atrapalhada das ideias hoje em dia, que defende a terra plana. Tem um monte de gente hoje que é terraplanista, defende a terra plana e oval com uma pizza. Tem outros que defendem a terra oca. É maluquice, doideira. O cara, 2.600 anos atrás, já tinha uma mente muito melhor, sem nenhum dispositivo tecnológico e científico que nós temos hoje, mas está muito à frente de uns besta quadrada aí que fica na internet defendendo terraplanismo. Se a Terra fosse, apesar de que a Terra chama planeta, né? Planeta vem de plano. Se ela fosse redonda, tinha que chamar redondeta. Se ela fosse geóide, como dizem que é, né? Porque a ciência diz que ela não é redonda, não é esférica. A Terra é geóide. O que é geóide? Não, pensa, fica para nós. Uma bolinha de papel amassado. Uma bolinha de papel amassado, exatamente. Então nós aí fica no bolinho. Então, se ela é uma bolinha de papel amassada, um geóide, ela tinha que ser um geoideta, não um planeta, né? Agora, se ela tivesse formato de cunha, ela chamaria como? Plano, planeta. Redondo, redondeta. Esférico, esfereta. Geóide, geoideta. Se tivesse formato de cunha, seria o quê? Punheta. Então a Terra paira no espaço. Na verdade, ele ainda não entendia a lei da gravitação dos corpos, que faz com que a Terra, atraída pelo Sol, passe a circundá-lo. Então ele publicou o que você acredita que seja o primeiro mapa mundo, o mapa mundi, mapa do mundo, né? Com os conhecimentos que tinha na época. Ele ainda não tinha noção de continentes como a América, como a Oceania, mas já postulou a evolução, a origem da vida. Ele acreditava que existia uma justiça cósmica no universo. O Superman existe? Oi? Já que tem o Superman. No caso aqui, a justiça cósmica dele é porque o universo ele funciona de forma harmoniosa. Então, se tem harmonia, é porque tem justiça. Aí, a justiça busca o equilíbrio entre o bem e o mal, entre o quente e o frio. Então, o universo ele se equilibra constantemente. Tem momentos que o bem prevalece, tem momentos que o mal prevalece. Mas isso faz com que haja equilíbrio. É a mesma coisa. Tem momentos que o frio prevalece, tem momentos que o quente prevalece. Isso gera equilíbrio. Justiça para ele é equilíbrio. E o universo funciona de forma equilibrada. Então, esse é o pensamento de Anaximandro, esse filósofo pré-socrático, precedeu Sócrates, discípulo de Tales, e para quem o princípio origem de todas as coisas é o ápero, o indefinido, o infinito e o ilimitado. Compreenderam aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Horário? Por hoje é isso aí.